Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Elissa e hoje nós vamos começar finalmente a nossa série Diário de Gravidez. Nesse momento eu já tô com 17 semanas e esse primeiro trimestre é um período muito cheio assim de ansiedade, de medos, de sintomas desagradáveis, digamos assim. E eu queria compartilhar muito esse momento com vocês, porque quando eu estava passando pelo meu primeiro trimestre, assim que eu descobri que eu estava grávida, na verdade, eu já corri para o YouTube, pesquisei vários vídeos sobre o assunto, porque eu queria saber tudo o que me esperava. Então eu espero que esse vídeo seja tão útil para vocês como os que eu assisti foram para mim, tá certo? Então vamos pro vídeo. Eu descobri que estava grávida ainda muito no comecinho. Quando a gente decidiu parar de tomar um anticoncepcional foi em dezembro de 2018. Em janeiro eu tive a última menstruação, em fevereiro a gente já descobriu. Então foi tudo muito rápido pra gente, a gente descobriu muito no comecinho, o que é legal, porque você pode se preparar um pouco melhor, né? Você pode pesquisar mais sobre o assunto, mas ao mesmo tempo eu queria muito ter sido uma daquelas gestantes que diz: eu não senti nada, só descobri que estava grávida e já estava com 3 meses quase. Eu queria, mas cada um tem a sua experiência, cada gestação é diferente da outra, então vamos lá falar sobre a minha um pouco. Eu descobri no dia 23 de fevereiro, como eu falei, e aí 1 ou 2 semanas depois eu já consegui marcar a minha primeira consulta do pré-natal, que é no postinho aqui perto da minha casa, um posto de saúde. E gente, sério, eu preciso muito falar pra vocês que eu fiquei maravilhada com o atendimento que eu recebi no postinho, porque eu nunca fui de utilizar muito o sistema público de saúde. Mas quando eu cheguei lá, porque eu tinha uma visão também muito fechada sobre o assunto, mas quando eu cheguei no postinho e eu fui atendida, eu preciso dizer que eu fiquei extremamente encantada com a atenção, a dedicação e o amor com que os profissionais do meu postinho me acolheram, porque eles acolhem as gestantes. Isso eu tenho visto mês após mês, porque a consulta é mensal, então eu posso dizer para vocês que realmente o sistema daqui da minha cidade, ou pelo menos no meu postinho, funcionou perfeitamente bem para mim. Eu fiquei muito feliz, porque eu tava com muito medo de fazer o pré-natal pelo SUS e me deparar com uma situação de descaso. E não foi realmente o que eu encontrei. Eu encontrei exatamente o oposto. Então eu cheguei nessa primeira consulta, onde você recebe várias orientações, de cara já vem uma porrada de exames para você fazer, né? Você tem que fazer vários exames de sangue e aí já tomar as vacinas se tiver atrasada e tudo mais. Você recebe uma cartilhazinha de gestante, várias instruções foram passadas nesse momento. Eu saí de lá assim encantada, muito feliz com a minha gravidez e tudo mais, fui pro trabalho. Nisso, era uma segunda-feira, essa primeira consulta. Passou a terça, quando foi na quarta, eu tive um pequeno susto, porque na primeira consulta eu lembro que elas perguntaram muito, as enfermeiras: como é que tá? Você sente ardência ao urinar? Não, você sente... você tem qual a cor do seu corrimento e tudo mais. Elas davam muita atenção a esses detalhes. Então eu mesma comecei a prestar mais atenção ao meu corpo e ao que os sinais que ele me mandava. Então quando chegou na quarta-feira da mesma semana, eu percebi que eu tava com um corrimento marrom. E, gente, eu fiquei extremamente assustada, porque se elas perguntavam tanto da cor, o que será que estava acontecendo com meu filho, né? Então eu já corri pro posto, de novo com a minha mãe, e consegui encontrar a mesma enfermeira que me atendeu. E aí ela falou... Eu cheguei pra ela, encontrei ela assim no meio do caminho, eu disse: moça, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? Corrimento marrom é pra me preocupar? Aí ela falou: sim, e ela botou uns olhos deste tamanho. Então vocês imaginam, mãe de primeira viagem,
o medo que eu não tava, né? E eu também já tinha ouvido algumas amigas falando que no primeiro trimestre o ideal é que você não espalhe tanto a notícia, porque o risco de aborto espontâneo nesse período é enorme. Então eu já estava extremamente assustada. E aí eu chego lá para falar para ela desse corrimento marrom que tinha aparecido e ela disse: "Olha, espera um pouquinho que eu já vou te atender". E aí no momento do atendimento ela falou para mim, disse: "Olha, corrimento marrom na verdade quer dizer que você está com um leve sangramento. Então é perigoso sim. Você é uma coisa para se preocupar sim". E gente, sério, eu senti nesse momento como se o mundo tivesse caído na minha cabeça. Eu já tava, meu Deus do céu, eu esperei tanto esse nenenzinho e agora tudo isso acontecendo. A vontade de chorar era enorme, vocês não têm noção. Mas ali eu segurei, porque eu também não queria chorar lá na frente da minha mãe, porque pra minha mãe não ficar também tão preocupada com o assunto. Mas vamos lá. Aí ela passou alguns exames, uns remédios e falou que era pra ficar de repouso absoluto durante 15 dias. Aí eu falei, mas que nível assim de repouso, né? Porque eu tenho meu próprio negócio junto com a minha irmã e eu queria saber se eu ia poder trabalhar ou não. E ela falou, você só levanta para comer e tomar banho. Fora isso, não levante, é para passar o dia todo deitado, sem fazer nada, esforço nenhum. E você imagina, para uma mãe de primeira viagem, extremamente ansiosa, preocupada com seu filho, já tinha me alertado sobre os riscos de aborto espontâneo. E aí você ouvir uma coisa dessa, foi tipo um choque mesmo, o mundo caindo na minha cabeça. E eu fiquei, meu Deus do céu, a minha preocupação era extrema com essa criança. Mas aí eu fiz todos os exames, eu segui tudo muito direitinho. E quando eu fui lá de novo, no final dos 15 dias, ela disse: Olha, graças a Deus não foi nada, tá tudo bem com seu bebê. Provavelmente foi só um sangramentozinho de nidação. O alívio que eu senti nesse momento não está escrito. Mas ao mesmo tempo ainda continuei com aquela preocupação porque os 3 meses ainda não haviam acabado, né? Quando acaba o primeiro trimestre, o risco de aborto espontâneo ele cai bastante, mas ainda não havia passado esse período. E nisso, durante ainda esses 15 dias que eu estava de repouso, comecei a sentir alguns sintomas mais fortes da gravidez. Até eu descobrir que eu estava grávida, eu já sentia bastante um enjoozinho, mas eu nunca tinha chegado a vomitar. E aí, quando foi nesses 15 dias, eu realmente, saindo daquela consulta, fui para casa da minha mãe e dentro, acho que nesse mesmo dia ou no dia seguinte, eu já tinha arriado mesmo, gente. Eu tava, tipo, levantava a cada 5 minutos, mesmo sem poder por causa do repouso, né? Mas eu levantava a cada 5 minutos para ir no banheiro vomitar. E eu não conseguia segurar nada no meu estômago, nada, 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 nada. A única coisa que eu conseguia ingerir e não ficar tão enjoada era suco de maracujá extremamente forte, aquele suco bem azedo que ninguém quer tomar, que é bem forte e quase zero de açúcar. Então era a única coisa que eu conseguia, porque qualquer outra coisa eu ficava engasgando, eu não queria comer, né? Porque fica. Enfim. Eu não gosto nem de lembrar, porque embora o jogo tenha dado uma acalmada, só de lembrar de certas coisas já dá uma despertada. Enfim, eu conseguia tomar suco de maracujá e conseguia comer biscoito amanteigado, daquele de água e sal. Pronto, era só isso que eu conseguia. Fora isso, qualquer coisa que eu botasse na boca era correr pro banheiro na hora para colocar para fora. E nisso, vocês imaginam. Aí eu comecei a tomar também uma medicação, eu pedi lá no posto pra que eu pudesse tomar durante a gravidez para controlar o enjoo, porque eu não tava aguentando, senão eu não iria conseguir ficar bem com meu filho, porque eu tinha que alimentar ele, né? Mesmo ele estando dentro de mim, eu tinha que deixar ele bem alimentadinho, bem nutrido. E como eu ia fazer isso tomando só suco de maracujá e biscoito creme crack? Então eu fiquei bem preocupada. Vi algumas mães na internet dizendo que tinham chegado a ser internadas. Então essa era a minha maior preocupação. Nem tanto enjoo, eu estava muito enjoada, eu estava estressada com aquilo, mas a minha preocupação realmente era o bebê. Então ela passou uma medicação para enjoo também
Então vocês imaginam, remédio para enjoo, que já dá aquela baixada leve na pressão, dá uma sonolência. Suco de maracujá extremamente forte e nada no estômago. Então, resultado, eu dormia o dia inteiro. Eu só acordava para vomitar e ir no banheiro, só para isso, para comer uma coisinha ou outra. Fora isso, eu estava dormindo, era assim. Logo cedo de manhã eu acordava, já ia no banheiro, já vomitava, comia alguma coisinha, tomava o remédio, dormia. Aí acordava meio-dia, mesma rotina. Acordava à noite, mesma rotina. E durante a noite também, algumas vezes, eu acabei tendo que correr pro banheiro para vomitar de novo. Então esse períodozinho demorou acho que os 15 dias que eu estava na casa da minha mãe e mais uns 15 dias que eu fiquei de repouso em casa depois, porque quando eu voltei, mesmo não tendo nenhum sinal de problema na minha gravidez, a enfermeira pediu que eu ficasse mais 15 dias de repouso só por segurança. Então eu acabei passando esses primeiros 15 dias morando praticamente dentro da casa da minha mãe com meu marido e os 15 dias seguintes na minha casa, mas ainda hibernando. Porque, sério, foi isso que aconteceu. Eu hibernei. Se você me perguntar o que aconteceu nesse período, parece uma lacuna vazia na minha vida, que eu não sei o que aconteceu, porque eu só dormia e vomitava, dormia e vomitava. Mas a ansiedade era muito grande para ter esse filho e eu imaginava que quando eu tivesse grávida ia ser aquela coisa, sabe? Eu tinha aquela imagem romantizada na minha cabeça de que eu ia ficar radiante, feliz, que eu queria exibir a minha barriguinha logo, eu queria que ela crescesse e aquela felicidade. Só que eu não estava conseguindo sentir tudo isso nesse primeiro trimestre, porque só o que eu sentia era ansiedade, preocupação e enjoo e sono. Muito sono. Eu sentia sono num nível que não tá escrito, gente, sério. E aí também, além da comida, eu comecei a enjoar outras coisas também. Como, por exemplo, perfume. Perfume que o meu esposo usou a vida toda, não pode mais usar, coitado, até hoje. Porque mesmo tendo passado mais os enjoos, se eu sentir o cheiro daquele perfume, me dá vontade de vomitar. O que mais? Desodorante. Dei uma parada nos desodorantes, sim. Tomei mais banhos por consequência, mas tive que dar essa parada. Porque o cheiro desses produtos eu não tava aguentando. E uma coisa engraçada, assim que eu descobri que eu tava grávida, disseram pro meu esposo para ele comprar repelente. Por causa do risco, mosquito da dengue, de transmitir Zika, no caso, né? Que pode dar problemas na gestação e tal. Então a gente encontrou um repelente que durava bastante tempo. Mas aí teve uma promoção na farmácia e ele acabou comprando, sei lá, uns 10 repelentes daquele mesmo. Só que quando eu comecei a enjoar de verdade nesse período desse mês que eu falei, gente, eu não conseguia sentir o cheiro do repelente, eu não consigo ainda hoje olhar a embalagem do repelente. Tá todos os 10 lá guardados no guarda-roupa. Porque se eu olhar a embalagem sem nem sentir o cheiro, eu já fico extremamente enjoada, já me dá vontade de vomitar. Horrível. E além disso também, eu enjoei outras coisas. Por exemplo, se eu tivesse com muito enjoada, assim, e alguém ficasse conversando, querendo que eu converse, eu não converso. Se eu estiver quietinha, enjoada, não converse comigo. Porque eu não falo. Se eu falar, eu vou querer vomitar. E se você falar muito perto de mim, eu vou querer vomitar. Então vocês imaginam a situação, né? Eu tava um porre, eu tava extremamente estressada nesse período. Saindo um pouco desse assunto de enjoo, vamos entrar num outro assunto que a gente também idealiza muito da gravidez, que são os desejos, tão temidos pelos maridos. Eu não cheguei a ter muito desejo diferente, não. Nunca quis comer pedra, nem chupar telha, nem nada dessas coisas que eu já ouvi por aí. Mas teve um certo dia que já tinha dado uma aliviadazinha nesse enjoo, que eu acordei às 3 horas da manhã. Sério, 3 horas da manhã. Eu acordei extremamente faminta. Eu tava com muita fome. E tinha que ser cuscuz com carne assada. Tinha que ser, não podia ser outra coisa. E aí eu acordei o meu marido na hora. Ele disse, amor, eu tô com muita fome. Mas era uma fome, uma coisa
E ao mesmo tempo você percebia que se eu sabia que se eu não comesse em 5 minutos aquilo, eu ia vomitar. Já foi dando logo um enjoo. Aí eu disse, amor, pelo amor de Deus, acorda. Eu tô querendo comer cuscuz. Ele, mas que horas são? Deu 3 horas. Ele, pelo amor de Deus, espere mais um pouquinho. 5 horas, 6 horas no máximo. Eu faço seu café. Eu disse, não, tem que ser agora. Aí, gente, coitado. O bichinho foi levantar 3 horas da manhã pra fazer a comida. Aí pronto, também só foi comer, 5 minutos eu tava dormindo, mas eu precisava comer cuscuz naquela hora. Outra coisa também que eu tive muito desejo foi de comer camarão. Gente, teve um dia que eu tava assistindo televisão. Olha, não deixem mulher grávida ver programa com comida nem nada disso, porque ela vai querer. Eu tava assistindo televisão e tava passando uma coisa de frutos do mar e eu disse, eu quero aquele camarão. Eu quero camarão. E fiquei nessa vontade, eu não conseguia esquecer a vontade. Eu dizia, não, é besteira, não é desejo de grávida. Mas eu não conseguia esquecer a vontade do camarão. Então passou-se o dia inteiro e eu naquela vontade. Quando foi no outro dia, eu disse, eu preciso de camarão. E aí o meu esposo acabou tendo que trazer um pacote de camarão pra mim. E ele cozinhou aquele camarão no molho. E não era, eu não queria camarão com nada, eu queria camarão puro, e foi como eu comi. Camarão com molho, sem nada, sem nada. E aí eu fiquei, tipo, relaxei, super satisfeita. Mas sabe uma vontade que você não consegue controlar? Pois era assim. Depois que deu uma aliviada nos enjoos também, eu consegui controlar isso com alimentação, porque eu não queria ficar tomando remédio sempre, até por conta da sonolência que ele dava em mim. Então eu acabei conseguindo controlar fazendo o seguinte, eu acordo, e eu já acordo com fome, e isso é de mim desde sempre. Se eu acordar 8 horas, eu vou acordar com fome, se eu acordar 5 horas da manhã, eu vou acordar com fome. E eu tenho que comer logo, senão me dá enjoo. Isso desde antes de estar grávida, desde sempre. Então eu acordo, já como alguma coisa e a cada 2 horas eu tenho que comer alguma coisa salgada, porque senão vai me dar enjoo de novo, mesmo já tendo passado esse período. Não fica dando mais quando eu como, tipo, antes eu não conseguia comer. Tanto é que nesse primeiro trimestre, durante as pesagens, eu acabei emagrecendo um pouco. Nos primeiros 2 meses eu emagreci, não, 1 mês e meio mais ou menos. Eu emagreci quase 1,5 kg. E aí depois eu ganhei esse 1,5 kg até o final do primeiro trimestre. Então eu acabei não engordando mais ainda do que o meu peso inicial antes da gravidez. Eu tinha 75 quilos antes de começar a gravidez. E aí eu emagreci, fui pra 70... Não, eu tinha 76 quilos no início, isso. E aí eu fui pra 74,5. E aí depois eu voltei para os 75. Então, acabei não engordando muito nesse primeiro trimestre. Espero que isso prossiga até o final, engordando só o necessário, mas tudo bem. Eu não consigo comer doce ainda hoje. Eu consigo assim, um pedacinho aqui, uma coisinha ali, mas nada de muito exagerado, nem de muito doce. Tipo, é um pedacinho de chocolate, uma coisinha assim. E eu prefiro doces caseiros, por exemplo. Se for uma cocada, eu consigo comer mais. Uma cocada feita em casa, minha avó faz, eu adoro. Enfim, mas se for uma cocada, eu consigo comer mais um bolo. Agora, se for chocolate mesmo, tipo barra, caixa de chocolate, não consigo. Eu como um pedacinho hoje e outro pedacinho amanhã e pronto. O que me dá vontade mesmo, assim, fome, é salgado, tipo pastel. Não consigo ouvi minha mãe dizer, tipo, vou na feira e não pedir um pastel. Eu preciso de um pastel. E não é pastel de carne com muito recheio, não. Sabe aquele pastel de vento que você abre, procura e não tem nada? É esse. Esse que me dá vontade. Uma vontade louca até hoje. E por último, acho que por último, é o último dos critérios que eu tinha colocado aqui, não sei se tem mais algum, mas por último eu tinha colocado aqui sobre libido. Como fica a libido da mulher grávida. Eu tinha visto alguns filmes, algumas coisas antes e sobre libido e eu vi extremos, na verdade. Eu vi algumas que ficam extremamente com vontade de namorar e tudo, e algumas outras que não têm tanta vontade assim. No meu caso,
não tinha muito tempo para ter vontade, né? Porque, como eu falei, ou eu estava dormindo ou eu estava vomitando. Então, as lacunas que eu tinha de me sentindo bem era tipo 1 horinha, 2, um aqui, outro daqui a 5 dias. Então, ficou mais ou menos nesses períodozinhos assim. A primeira ultrassom foi um momento assim, ai, muito emocionante, muito tão cheio de amor. Porque é um momento que eu tava fragilizada, porque eu tava com medo de acontecer alguma coisa com o meu bebê. E eu já tinha colocado na minha cabeça, eu só vou conseguir relaxar de verdade quando eu conseguir ver se ele tá bem. E aí quando a gente chegou lá pra fazer a ultra e eu consegui ouvir o coraçãozinho dele e ver aquele feijãozinho na tela, porque nesse momento, embora eu já tivesse aí uns 2 meses mais ou menos, mas o bebê, ele tinha 2,5 cm de tamanho. Então você imagina, né? Era um feijãozinho desse tamanho, mas já tinha um coraçãozinho. E quando eu escutei aquele som que o médico disse, não, tá tudo bem, foi de um alívio tão grande, de uma calmaria, uma paz que veio sobre mim, sabe? Porque eu andava muito ansiosa, muito preocupada com toda essa questão do perigo de aborto, de tudo. E eu vi aquele sonzinho, foi mágico. Não tem outra palavra. Foi incrível. Eu fui com a minha mãe, com meu esposo, na época ainda não tinha começado o isolamento, ia começar acho que 1 semana, 2 depois. Aqui na minha cidade. Mas foi incrível. Foi um momento assim maravilhoso para nós três, que a gente ficou hipnotizado olhando para aquela telinha, vendo o coraçãozinho do bebê. Enfim, foi incrível. Nesse primeiro trimestre, eu não conseguia muito saber se era o neném mexendo ou não. Porque no começo o neném era muito pequenininho, então eu botava na minha cabeça, não tem condições de ser o neném mexendo quando eu sentia alguma coisa. Então era muito fácil de confundir o neném mexendo com gases. Isso. Com movimentos de gases dentro da barriga. Então até o final do primeiro trimestre eu não conseguia fazer essa diferenciação. Agora eu já tô com quase 18 semanas, então eu já consigo diferenciar melhor, já consigo sentir, mas também ninguém consegue sentir ainda, só eu. Mas no próximo vídeo eu acredito que isso já vai ter, essa situação já vai ter mudado, no próximo vídeo do segundo trimestre. Mas enfim, nesse primeiro eu não conseguia fazer essa distinção. E eu conversando com algumas outras amigas que estão grávidas, a gente inclusive criou um grupo, porque tem algumas amigas grávidas ao mesmo tempo. Elas também disseram a mesma coisa. Não conseguia distinguir o neném mexendo de gases nesse primeiro tempo. Então, se você tá gravidinha, tá passando por esse momento, ainda não consegue diferenciar, tamo aqui, amiga. É normal. E é isso, gente. Foi assim o meu primeiro trimestre. Cheio de altos e baixos, de medos, de ansiedades, mas também de momentos maravilhosos, lindos, cheio de amor, cheio de paz. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, porque vai ter muito mais vídeos sobre maternidade, sobre gravidez. Eu pretendo fazer todo um acompanhamento por aqui com vocês. E eu quero saber também a experiência de vocês, se vocês já tiveram bebê, se não teve, se você acompanhou alguém que teve bebê, como foi a experiência dessa pessoa. Se você tem alguma dica para melhorar enjoo, já deixa aqui também. Porque mesmo já tendo passado esse período mais punk, ainda tem alguns episódios. Então, se você ainda tem dicas para melhorar esse enjoo, pode deixar aqui que a gente agradece, tá certo? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém que pode estar passando por esse momento, com alguém que está pretendendo engravidar. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo!